everyone, that night's gonna be a good night. Hoje será uma boa noite? Não sei se você tá vendo agora à noite, né? But, okay. Well, let's go. Today's our recorded English class about grammar. Vamos estudar gramática hoje porque nós somos falantes de inglês por excelência. É isso aí, falamos correto. Não falamos o inglês qualquer jeito não, somos um falantes maravilhosos. So we study grammar. Por isso que nós estudamos gramática, para falar maravilhosamente bem, ter confiança na hora da fala, se expressar com qualidade. E por isso, how many times do you study English in your week? I will repeat, vou repetir. How many times do you study English in your week? Com que frequência você estuda inglês na sua semana? Yeah! Is it we will study today? É sobre isso que nós vamos estudar hoje. About the adverbs of frequency. Very good. For it, I want you study. Oh, study no. I want you open your study book, page 34. Okay? Study book, page 34. You can see the exercise 2, grammar, position of adverbs, expression of frequency, okay? For first time, I want you read this test. Eu quero que você leia esse textinho que nós temos aqui, ok? Da letra A, letter A. Leia aqui esse textinho que é Teenagers in Trouble, ok? Os problemas de uma adolescente. Teenager é adolescente, tá? Faça a leitura aí, pausa aí esse vídeo e faz essa leitura. E se você tiver alguma palavra que você não entendeu, pesquisa lá rapidinho, anota no seu banco de palavra ali, de palavras que você quer rever, por exemplo, um cardzinho desse aqui. Escreve ali essas palavras e depois você volta aqui para a gente poder discutir um pouco sobre esse textinho. Ok? Is it? Let's go! Very good! Tell me, do you agree that the Brazilian teenager is the same American teenager? Você acha que eles são parecidos? Brazilian teenager and American teenager? They are similar. Eles são parecidos? Well, for in this test, I think yes. What do you think? I think the Brazilian teenager, is the same American teenager. I think the teenager is the same wherever place in the world. Independente do lugar do mundo, adolescente é adolescente, criança é criança, adulto é adulto. Imagine que sejam do mesmo jeito, né? Então esses atos aí eu acredito que são muito parecidos com os brasileiros também. But now I want you to make a pay attention in this expression that I highlight. Quero que você foque aí nessas expressões que estão aí com o marca-texto. Então nós temos aí spend, que é gastar, everyday, que é todo dia, had ever eat, raramente comem, don't usually sleep, não usualmente não dormem. A gente pode substituir usually por normally também, tá? Don't normally sleep. Próximo nós temos a eat, que é o verbo comer. Depois nós temos once a day, que seria uma vez ao dia. Drink, que é o verbo beber. Every day, que já é também todos os dias. E are often, que estão frequentemente muito estressados. Very stressed. E in the last, por último, never do, ou seja, nunca fazem esporte. It's terrible, yes? Terrible, terrible. Okay, let's go. I want you see in the next page, okay? Oh, no, next side, aqui do ladinho. I want you make a pay attention that where the position of this expression. Qual é a posição dessas expressões? Porque é muito importante a gente entender que na língua inglesa existem posições para tudo, gente. Para tudo tem um lugar certo, bonitinho, devido para cada coisa na língua inglesa, inclusive para as expressões de frequência da língua inglesa. Então, reparem em uma dessas estruturas, essas estruturas que nós temos aí dessas frases, que estão com o marca-texto, tá? Que estão marcadas. Reparem que nós temos aí alguns elementos específicos. Vamos ver aqui.
Mas a gente precisa prestar atenção que nós temos dois elementos importantes. Nós temos o adverbs of frequency and the expression of frequency. Nós temos as expressões de frequência e temos os advérbios de frequência. Então vamos reparar aqui no nosso textinho quais são esses adverbs of frequency e quais são as expressões essas expressões de frequência. As expressões de frequência nós temos aqui, nesse caso, no nosso textinho, nós temos aí everyday. Everyday é uma expressão de frequência. Had ever já é um advérbio de frequência. Usually, advérbio de frequência. Once a day é uma expressão de frequência. Everyday também é uma expressão de frequência. Often e never são advérbios de frequência. Então, olha aí agora novamente, observe nesse textinho qual é a ordem deles, aonde eles vêm. Em relação ao verbo. Em relação ao verbo, qual é o lugar deles? O lugar deles. O lugar deles, aqui ó, na letter B. Letra B, bem do ladinho do texto nós temos aí. Number 1. Adverbs of frequency. Os advérbios de frequência. Usually, had, ever, never, always, always, often. Esses advérbios, eles vêm aonde? Eles vêm before the verb, main verb, ou seja, qualquer verbo, or after, ou eles vêm before ou after a main verbs. Em relação a qualquer verbo, eles vêm antes ou depois? What do you think? They go before main verbs, ok? Before main verbs. Vamos verificar aqui no nosso textinho, para vocês verem que realmente eles vêm antes. Here, ó, olha aqui, lá na terceira marcação, had ever eat. Had ever é a nossa expressão, é o nosso advérbio de frequência. E o eat é o verbo comer. Então, had ever, ele tá vindo antes do verbo. Usually, sleep. Usually é o nosso advérbio de frequência, tá vindo antes do verbo dormir. Ok? Very good. Now, let's go back. E quando é o verb to be, gente? O que nós temos aqui? Olha aqui embaixo. Lá na penúltima. 31% are often very stressed. Então, quando é com verb to be, ele vem after. Ele vem depois. Are often. 31% estão frequentemente muito estressados. Lembra que o verbo to be é o verbo is, I am, you are, he, she is. You are aqui, né? Eles estão frequentemente muito estressados. Então, are often. Quando é verbo to be, vem depois, ok? Very good. Let's go make the mark here. Fazer a marcação aqui. So, when it's after verb be. Very good. Então, essa é a ordem de quando a gente vai usar o advérbio de frequência. E quando for expression number 2? Expression of frequency. As expressões de frequência, por exemplo, every week, every day, once a week, once a day, once a month. Quando é que a gente vai utilizar essas expressões de frequency? Begin, não sei se dá pra ver aí. Let me see if you can see all the tests. Você precisa ver todo aqui. Agora vai dar. Expression of frequency. Quando é que vai qual é o local dela? Go at the begin, no início da frase, ou at the end of the phrase or sentence, ou é no final da frase ou da sentença. O que a gente consegue ver aqui no nosso textinho? No nosso textinho aqui ao lado, nós podemos verificar o quê? O que é
passivo de verificação aqui? Que elas, olha só aqui, ó, every day, once a day, every day, depois elas vêm no final da frase ou no fim da sentença, ok? So is in the end. Is in the end. Very good. So here, at the end of a phrase or sentence. At the end of phrase or sentence. Great, very good. Now let's go study more, practice more this exercise. So let's go to the page 130. Vamos para a página 130 agora, because we need to practice. Yes, we need to practice more. Okay, this is the exercise 4C, okay? 4C, page 130. Position of adverbs, expression of frequency. I will put the audio, okay, for you listen, okay, these phrases, okay, para vocês ouvirem as frases. Let's go. 4.20 1. I always watch TV in the evening. Do you usually sleep 8 hours a day? She sometimes does sport. She doesn't often go to bed late. 2. They're hardly ever late. He isn't often stressed. Are you usually in this classroom? 3. I have English classes twice a week. She doesn't work every day. Verificaram a ordem que realmente a gente acabou de aprender na outra, em alguns minutos atrás? A ordem aí, olha. I always watch TV. Do you usually sleep? Eles estão vindo o quê? Antes do verbo. She sometimes does. She doesn't often. Ok? Verificaram aí a ordem? Agora, quando é uma expressão, lá embaixo, ó. I have English class twice a week. Lá no final da frase é que a gente vai colocar essa expressão, tá? Nós não começamos as expressões da língua inglesa, essas expressões de frequência, no início da frase. Então, vamos ver aqui, fazer a leitura aqui das regrinhas que estão aqui do lado. Vou fazer a leitura junto com vocês e explicar para vocês melhor essas regrinhas, ok? So, we use adverbs and expression of frequency to say how often do you do something, okay? How often do you cook? This is a question that I want to know what the main time do you do something in your life. Então essa é a pergunta que nós utilizamos para saber quando a pessoa quer fazer algo, quantas vezes na semana a pessoa faz aquilo. How often do you cook? How often do you study English? How often do you go to the gym? How often do you cook? How often do you read a book? Ok? Is it the question? Essa é a pergunta para quando a gente quer saber com que frequência? Com que frequência? How often, ok? I cook every evening. Eu cozinho todo dia à tarde, ok? Aqui não é todo dia à tarde, ela colocou every evening, então toda a tarde, ok? Adverbs of frequency go before the main verbs, ok? Então, ele vem antes dos verbos dos verbos gerais, tá? Porque ficou meio... veio em inglês, depois veio em português. Os verbos genéricos, tá bom? Em si, geralmente, ele vem antes. A única regra para quando for verbo to be, que ele vem depois do verbo to be. In the negative sentence, the adverbs of frequency goes between, ok? Na negativa, ele vem no meio, tá? Então, don't, doesn't and the verb, ok? Então, vem a negativa, que é o don't ou doesn't. Vem o advérbio de frequência e depois que vem o verbo. Então, vem e faz um sanduíchezinho aí, tá? Negativa, advérbio de frequência e o verbo. Adverbs of frequency go after be, okay? In the positive and in the negative sentence, okay? In the interrogative with be, the adverbs of frequency
goes after, let's me here, ok? Goes after the subject. Então, tem uma diferençazinha aí quando está no verb to be, ok? We use the positive verbs with had, ever, and never, and never. So, he's never stressed, not he isn't never stressed, ok? É bem diferente essa questão aqui. O que acontece? Na língua inglesa, isso já é uma negativa, tá? Já é uma negativa. O never já é uma negativa. Então, não é possível colocar he isn't never stressed. Ele não está nunca estressado. Isso não funciona na língua inglesa, sabe? Ele nunca está ele nunca está ele nunca está ele nunca não está estressado. Acho que nem em português. Não, no português a gente aceita essa dupla negativa. Deixa eu pensar numa frase aqui que tem essa dupla negativa. Lembrei. Não existe nada. Não existe nada. Então, tipo assim, eu sei que no português é muito comum pra gente pensar nisso, né? Não existe nada. Mas na verdade, se não existe, então não tem nada. Na verdade, Vocês estão vendo que é uma dupla negativa? Na língua portuguesa, isso é aceito, tá bom, gente? Tá? Fica meio redundante para alguém. Acho que quando a pessoa tá aprendendo português, eles devem pensar, nossa, mas isso é meio redundante. Principalmente se for alguém que vem da língua inglesa. Porque na língua inglesa não é aceito, tá? Não existe essa dupla negativa. Então, não existe essa ideia. Por exemplo, eu não vi ninguém. Eu não vi ninguém, tipo, tá vendo? É uma dupla negativa. Eu não vi. Se eu não vi, lógico que você não viu ninguém. Então, ninguém também é uma negativa. Então, é disso que tem na língua, que a gente não tem na língua inglesa. Se você vai ter uma frase que você tá falando, que você tem a negativa, você não vai colocar um advérbio também negativo. É disso que se trata. Por isso que aqui, quando você vai ler, ele fala assim, ó, we use a positive verbs with hardly, ever and never. Então, quando você vai utilizar um verbo na frase com uma expressão positiva, o isn't tá na negativa, o is not, ele tá na negativa, então você não pode colocar outro advérbio na negativa, que é uma coisa que acontece na língua portuguesa e que não acontece na língua inglesa. Por isso é uma das coisas que cria problemas na hora da tradução, sabe? Na hora da nossa tradução automática, porque a gente está acostumada com essa dupla negativa, e aí quando vai traduzir, a gente pensa dessa forma e aí traduz errado, tá? E isso é um dos elementos que não pode acontecer na língua portuguesa, ou na língua inglesa, tá? Na língua portuguesa a gente aceita, existe, mas na língua inglesa não existe. Então, sempre que for um verbo positivo, você vai usar o never ou had ever, vai ser com o verbo na afirmativa, não com o verbo na negativa. Como eu disse, como eu falei para você agora, eu não vi ninguém, tá na negativa. Eu não vi. O verbo tá na negativa. E aí você coloca um outro elemento aqui na negativa, ninguém. Só que ninguém já está falando, né? Qual era o certo? Eu vi ninguém. Eu vi ninguém. Só que você, para fazer a dupla negativa, você fala, eu não vi ninguém. Entenderam? E perceberam a diferença? É porque são tão sutis, às vezes a gente não para pra reparar, né? Aí você acaba numa aula de inglês aprendendo essas coisas no português. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Number 3. Expression of frequency usually go at the end of sentence or verb phrase. Ok? Então as expressões de frequência vêm lá no final, ok? So now let's go do the exercise. Agora vamos fazer exercício. Rola mais um pouco a página e até na página 131, ok? Exercise 4C. Exercício 4C. Ok, exercise 4C. Letter A. Put the verbs of frequency in the correct place in the sentence. Então, coloca aí esse advérbio de frequência no lugar correto, ok? So, I want to make the he write.
reescreva, tá? Eu recomendo que você se reescreva o sentença colocando ele no lugar certo, ok? After, back here. Very good. This is the answer. Number 1. I always walk to work before, okay? Always come before walk, that is verb, okay? I will make it here for you, okay? Always walk, okay? Number 2, do you usually wear glasses? So usually and wear, usually go before the verb wear, verbo vestir, okay? I'm hardly ever bored. I'm hardly ever, ok? Aqui, verb to be plus had ever, nesse caso vem after the verb. She sometimes does housework, sometimes does, ok? Sometimes adverbs, does, verb to verb, ok? We had ever gone to cinema, had ever go, verb, okay? So had ever come before the verb go. Why are you always later? Always here. Are you, verb to be, always, okay? Verb to be, the adverbs of frequency come before, comes after verb to be, vem depois, tá? Vem depois, before é antes. Number 7, my girlfriend is never stressed. Minha namorada nunca está estressada, ok? My girlfriend is never stressed, ok? Verb to be, never. Ok? Então, verb to be after adverb of frequency. Does it often rain? Does it often, okay? Often rain in December, okay? Does it often rain in December? Rain. Aqui, gente, é o verbo, tá? Rain. Rain é o verbo, então. Often rain. Frequentemente chove em dezembro, então often rain, verb to be, verb to be não. Adverb of frequency, often come, okay, before the verb rain. Very good, very good. Now let's go do the letter B. Let's go do the letter B. Order the question to make sentence. So I want you rewrite again, reescreva novamente, and put the things in the order, ok? Você vai colocar agora cada uma das palavras na ordem correta na língua inglesa. Lembre-se, na língua inglesa tudo tem o seu lugar devido, e isso ajuda muito, facilita muito o nosso aprendizado. So, stop this video and do the exercise, and after, come here. Great, let's go to correct our exercise, letter B, letter B. Number 1, I'm never late for class, okay? Adverb of frequency, go, ok? After the verb to be. Então, o advérbio de frequência aqui, ele vem depois do verbo to be. Então, é I'm never late for class. Number 2, we had ever eat fast food, ok? Had ever, como é um verbo genérico, ok? Qualquer outro verbo, o had ever, que é o advérbio de frequência, vem antes. What time do you usually finish work? What time do you usually finish work, ok? Usually, advérbio de frequência vem antes do verbo finish, ok? Number 4, my parents don't often go out at night. Don't often go out. Quando ela é negativa, o que acontece? Vem a negativa, depois vem o verbo de frequência e depois que vem o verbo, ok? O advérbio de frequência. Eu falei verbo de frequência, né? É advérbio de frequência. Ai, ficar falando essas expressões toda hora confunde a cabeça. Don't often go out at night. Number 5. My brother is always hungry at lunchtime. Is always, ok? Verb to be, o advérbio de frequência vem depois do verbo to be, tá? We don't always do our homework. Então,
Don't ours do, ok? Don't ours do. Prestem bastante atenção. Nós não... nós sempre não fazemos nossa tarefa de casa. Olha só como ficaria a tradução literal, né? Nós não sempre fazemos nossa tarefa de casa. Em inglês, em português, a gente faria assim, a gente nunca fazemos a tarefa de casa, nós nunca fazemos a tarefa de casa. Seria assim, né? Eu nunca faço. Acho que só isso, não tem como falar, eu nunca faço. Não daria pra você falar dessa forma. Mas preste atenção, é uma negativa. E essa negativa, ela tá vindo com um advérbio sempre, tá? A gente não vai colocar we don't never do our homework. Prestem bastante atenção. A dupla negativa não é aceita, tá? Não é aceita. Então, we don't ours do our homework. É estranho, né? Mas pode parecer um pouco estranho porque nós estamos acostumados com a dupla negativa. Number 7. Do you usually drive to work? Usually drive, ok? Drive, o usually, advérbio de frequência vem antes de drive. Our teacher is hard ever angry. Isso é uma mentira, isso não é verdade em relação a mim, né? Na verdade, é verdade, não, eu nunca estou brava. Raramente estou brava, é verdade. Our teacher is hardly ever angry. É uma verdade sobre mim, tá? Então, is it, ok? I hope you like, I hope you understand this exercise, de subject. Espero que você tenha entendido e aprendido sobre esse conteúdo. Vejo você na próxima aula. Kiss, kiss. Bye, bye!